servir ao Senhor, né? Irmãos, tem lugar melhor para a gente estar do que na casa do Senhor, do que juntos? É tanta coisa boa, tanta coisa gostosa que acontece aqui, né? Hoje foi tão bom ver essas pessoas, essas crianças, irmãos. Que coisa maravilhosa ver. A gente vê na internet, a gente vê na televisão crianças, né? Agora, esses dias, uma menina, né, faleceu lá no carnaval, perdeu a perna, não sei a história direito, mas parece que estava lá no carnaval e perdeu a perninha lá e acabou falecendo. E a gente vê essas crianças aqui entregando a sua vida para Jesus, né, confirmando essa vontade de servir o Senhor. Tem coisa melhor que isso, irmãos? Tem coisa melhor que isso, né? A gente vê as pessoas entregando a sua vida, batizando como um testemunho de que realmente elas querem o Senhor Jesus, elas querem viver para o Senhor. Queridos, isso é maravilhoso. É maravilhoso poder ver a nossa família se rendendo ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Mas para esses irmãos que se batizaram hoje, para cada um de nós, irmãos, Deus tem uma palavra para falar com você hoje, tá? Abra seu coração para receber a palavra do Senhor. Aqui em Filipenses capítulo 3, no verso 12, diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, é Paulo, né, falando, ele está dizendo aqui, se você for ler o contexto, ele está falando que ele considerava tudo perda, né? Ele que era judeu, ele que, né? Você olha aqui no verso 5, né? Ele falando que circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Então ele dando todas as suas credenciais, mas ele estava que Paulo, irmãos, não era qualquer um, né? Paulo era o cara. Só que Paulo disse assim: olha, eu considero tudo isso, toda essa minha credencial, todo esse meu talento, todo esse meu conhecimento, tudo que eu conquistei, nada diante de Cristo. Para mim, nada disso tem valor desde que eu alcance Cristo. Por quê? Porque Paulo queria Cristo. Para ele, o alvo da vida dele era Jesus. O alvo da vida dele era Cristo. E esse Paulo que falou isso é o Paulo que foi açoitado, é o Paulo que foi preso, é o Paulo que sofreu naufrágio, é o Paulo que sofreu tantas coisas, né? Que sofreu mesmo, que padeceu por servir o Senhor Jesus. E ele diz aqui, depois de acontecer tudo isso com ele, com todas essas credenciais, com todo esse conhecimento, com tudo isso que Paulo passou, ele chega e fala: olha, eu ainda estou no caminho, eu ainda estou tentando, eu ainda estou prosseguindo, né? Eu ainda não estou perfeito. Agora, se a gente olha para a vida de um Paulo, que diz que viveu tudo isso, que passou por tudo isso, com toda essa credencial, dizendo que ele ainda precisava prosseguir, irmãos, quanto mais nós, né? Então, Paulo diz aqui: olha, não que eu já tenha obtido a perfeição. Se tem uma pessoa que a gente pode imitar, irmãos, além de Jesus, é Paulo. Mas ele disse que ele não tinha obtido a perfeição ainda. E o que ele fazia? Uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, assim como Paulo não estava sendo hipócrita aqui. Paulo não estava assim: eu vou falar isso para me
para falar que eu sou a pessoa mais humilde da face da terra. Não, Paulo estava falando isso com verdade, porque isso, ele se considerava assim. Ele considerava que ele não tinha chegado lá, porque verdadeiramente ele não tinha. Porque nós só chegamos lá, irmãos, quando a gente cruza a linha de chegada. Então, o Paulo diz aqui, irmãos, que ele prosseguia para o quê? Para o alvo. Eu quero te perguntar nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós, né? A pergunta para mim e para cada um de nós: qual é o seu alvo? Qual é o alvo da sua vida? Porque é muito importante que nós entendamos o alvo, porque o alvo vai definir tudo na sua vida. Se você entende o que é o alvo, aonde você vai chegar, quem é o alvo da sua vida, irmãos, isso define toda a caminhada. Você precisa saber aonde você vai chegar. Você precisa definir o alvo da sua vida. E aí Paulo fala, como que era? Como que Paulo agia? Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele prosseguia para o alvo. O alvo da vida de Paulo, irmãos, foi Jesus. O alvo da nossa vida precisa ser Jesus. Jesus precisa ser o nosso alvo. É para Ele que nós temos que olhar, e é Ele o nosso alvo. Na hora que nós estávamos cantando aqui, né, nós estávamos no período do louvor, eu estava aqui pensando, né, gente, o céu é um lugar de alegria. O céu é um lugar de festa, irmãos. O céu é um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá fé. Você não vai precisar ter fé. Você não vai ter que lutar por fé no céu. Paulo, o alvo de Paulo era esse lugar, irmãos. O alvo de Paulo era estar com Cristo eternamente. Esse era o alvo de Paulo. O alvo de Paulo, a única coisa que Paulo queria, irmãos, era Jesus. Era Cristo. Desejava era um dia estar eternamente com Cristo, e esse precisa ser o nosso alvo. Mas o que ele fazia? Ele se esquecia das coisas que para trás ficavam. Eu quero voltar com vocês aqui um pouquinho. Nós vamos lá para Êxodo, capítulo, porque tudo começou com o povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido por Deus, um povo que estava nessa época aqui debaixo de escravidão, debaixo ali sob o jugo de Faraó no Egito. Ficou ali por 430 anos debaixo desse jugo, e eles clamam então a Deus pedindo um libertador, e Deus então envia Moisés. E quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, Deus dá todo o plano para Moisés. Lá aqui em Êxodo capítulo 3, verso 7 diz assim: disse ainda o Senhor, dizendo a Moisés lá na sarça: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Olha aqui, então Deus trouxe toda a revelação. Deus, sabe, irmãos, o desejo de Deus para com o povo dele não era só tirá-los do Egito, tirá-los debaixo daquela opressão que eles viviam. O desejo do Senhor, a meta, o objetivo final era levar aquele povo para uma terra boa, para uma terra que manava leite, uma terra que manava mel, para um lugar maravilhoso.
Esse era o objetivo. Então, aquele povo, o povo de Israel, eles saem do Egito, né, debaixo de mão poderosa. Deus envia Moisés para falar com o faraó, e nós conhecemos a história. Deus manda as 10 pragas, e todo aquele processo ali, aquele povo viu coisas maravilhosas acontecerem. Deus tira aquele povo, eles passam pelo Mar Vermelho, e interessante que quando eles passam pelo Mar Vermelho, Deus fecha o mar, para mostrar para aquele povo que eles precisavam esquecer das coisas que tinham ficado para trás. Não foi à toa que Deus fechou o mar. Deus fechou para que não houvesse mais volta. Só que, irmãos, geograficamente, fisicamente, o mar foi fechado, a passagem de volta foi fechada, mas o Egito nunca saiu do coração daquele povo. Aquele povo nunca se esqueceu do Egito. Olha lá aqui em Êxodo capítulo 16, vamos ler o verso 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, Arão, no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então, aqui você percebe, irmãos, que o Egito, aquele povo, diante das circunstâncias, eles ainda estavam olhando para trás. Eles não tinham se esquecido do Egito. E eu quero agora abrir um parênteses aqui. Esse povo, irmãos, talvez eles não tinham tanto conhecimento de Deus, eles não conheciam tanto a Deus, mas eles viram muitas coisas, eles viram muitos milagres, eles presenciaram vários milagres, irmãos. O rio se tornar em sangue, as 10 pragas, né? As úlceras que vieram sobre o povo do Egito, que tudo isso acontecia com o povo do Egito, mas não acontecia com eles. As pragas atingiam os egípcios, mas não atingiam eles. Aquele povo viu tanta coisa, conheceu o poder de Deus, conheceu as manifestações de Deus, mas eles, na hora de praticar, eles não praticaram. E é esse o parênteses que eu quero fazer aqui nessa noite. Conhecimento sem prática não tem valor. Às vezes a gente fica correndo atrás de conhecimento, às vezes a gente fica correndo atrás de querer conhecer. De que adianta você conhecer, se você não vai praticar? Então, irmãos, se tem um povo que conheceu o poder de Deus, foi o povo de Israel. E todos esses homens e essas mulheres morreram sem alcançar o objetivo, sem entrar na terra de Canaã. Então, o que a gente aprende aqui, irmãos? Paulo disse que ele se esquecia das coisas. Quando você olha para Paulo, irmãos, Paulo era um homem que foi, a partir do momento que ele decidiu, né, se entregou para Jesus de fato, Jesus falou assim para ele: olha, importa, você vai sofrer muito por causa do Evangelho. E verdadeiramente Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. Só que Paulo não se deixava parar a sua vida, parar a sua corrida, por conta daquilo que ele tinha passado. Irmãos, as nossas dificuldades não pode nos fazer parar, não pode fazer com que nós deixamos de prosseguir. Nós temos um alvo, irmãos, nós não chegamos lá ainda. Eu só vou chegar lá
o dia que eu cruzar a linha de chegada. Eu não cruzei essa linha. Então, as situações que Paulo enfrentava, as lutas, as perseguições, né, as tribulações que Paulo enfrentava, não fazia com que ele desistisse do caminho de caminhar. Não parava Paulo, irmãos. Mas o que ele fazia? Ele esquecia aquilo que já tinha passado e continuava andando. Eu sempre falo isso e vou falar isso de novo. Imagina que a nossa vida cristã, imagina que aqui, né? Vou usar esse ponto aqui. Imagina que aqui, irmãos, se dá o início da nossa vida cristã. Aqui, nesse ponto. E lá no final do palco aqui, é o lugar que eu preciso chegar. É o ponto final ali, né? É ali que eu vou completar a minha carreira. Queridos, eu tenho um caminho a percorrer. É isso que Paulo dizia. Olha, eu comecei a minha carreira e pode ter uma pedra aqui, pode ter uma situação aqui, pode ter uma guerra aqui, pode ter uma perseguição, pode ter algo aqui. Mas o que eu faço? Eu esqueço daquilo que eu já venci e prossigo. Sabe, irmãos, talvez você está aqui nessa noite e você fala assim: puxa, mas eu já sofri tanto, nossa, eu já passei por tantas coisas, nossa, é tanta guerra, é tanta dificuldade. Deixa eu te dizer, querido, para de ficar olhando para isso, porque olha para você agora. Você não está aqui hoje? Isso já mostra que você venceu. Se você chegou aqui hoje, nesse ponto da sua vida, irmãos, e já passou por tudo que você passou, significa que você venceu. Para de ficar olhando para trás e siga e prossiga. Continue andando. Não fique preso nas pedras, não fique preso no passado, porque o passado acabou, já passou, irmãos. Você venceu, você chegou aqui. Então o teu passado não pode te prender mais, não pode fazer com que você pare. Você tem que prosseguir, continuar prosseguindo, porque você não cruzou a linha, você não chegou no alvo. Aí nós vemos, né? E eu disse de manhã, e eu vou dizer agora à noite, que tem duas coisas, irmãos, que nos impede, né, de nós cruzarmos essa linha, né? Duas coisas que, na verdade, não é que nos impede de cruzar, são duas coisas que nos fazem parar no meio do caminho. E eu quero falar sobre essas duas coisas, irmãos. São as lutas, eu acabei de dizer aqui, né? As lutas, as circunstâncias. Paulo não se deixava. E uma outra coisa são as bênçãos. Olha lá, aqui em Êxodo, capítulo... Volta comigo lá em Êxodo, capítulo 13, verso 21. Olha o que diz: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apertou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Então Deus envia lá uma coluna, uma nuvem para guardá-los, para orientá-los durante o dia, e uma coluna de fogo para que eles andassem durante a noite. Eles tinham que fazer isso de dia e de noite. Isso significa que é algo contínuo, que eles não podiam parar. Porque é noite nós vamos parar. Não, porque é dia nós vamos parar. Não. Deus havia enviado essa coluna, essa nuvem, para que eles permanecessem caminhando. E o Senhor disse para eles que estaria com eles o caminho todo. Assim como nós temos essa promessa. Sabe qual foi a promessa que o Senhor fez para você lá no início, quando você entregou sua vida para Jesus, irmãos?
eis que estou convosco todos os dias, até que você cruze a linha de chegada, até a consumação do século. Essa é a promessa. Essa promessa nós temos, irmãos. Então, o Senhor Jesus disse que vai estar conosco. Assim como o Senhor Jesus supriu aquele povo, porque aquele povo tinha necessidade de pão, Deus mandava o pão do céu, maná. Aquele povo tinha necessidade de comer carne e Deus enviava os codornizes, né? Aquele povo tinha sede, Deus enviava água. Deus supriu aquele povo em toda a jornada. Uma outra coisa que pode nos fazer parar no meio do caminho é a gente não entender o alvo. Aquele povo, irmãos, eles eram movidos pelas circunstâncias ali. Deixa eu dizer, Deus não falou que ia estar conosco todo o tempo? Deus não supriu aquele povo? Deus também nos supre. Só que qual é o problema? O problema é quando a gente faz, irmãos, das bênçãos de Deus. Porque, queridos, no nosso caminhar com Jesus, nessa caminhada com Jesus, haverá lutas, sim, haverá lutas, haverá situações, sim, haverá perseguições, mas haverá bênçãos, haverá proteção, haverá suprimento, haverá provisão de Deus. O problema é quando a gente faz da provisão de Deus, a gente faz das bênçãos de Deus o nosso alvo. Qual que é o meu alvo? O meu alvo é ser curada. E aí a pessoa é curada e desiste do caminho. O meu alvo é a restauração do meu casamento. Aí Deus restaura o casamento, ela desiste do caminho. Porque o alvo dela é o casamento. O alvo dela não é Jesus. O alvo dela, querido, deixa eu dizer uma coisa, essas coisas fazem parte do caminho, Deus vai te abençoar, mas a bênção não pode ser o seu alvo. A bênção não é o seu alvo, é algo que Deus acrescenta no meio do caminho. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Então por que muitos desistem no meio do caminho? Ou porque não se esquecem das coisas que passaram, fica preso lá choramingando, ou porque fazem das bênçãos de Deus o seu alvo. E Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Sabe, irmãos, o prêmio, só ganha o prêmio quem cruza a linha de chegada. O prêmio, ninguém recebe o prêmio antes de cruzar a linha, irmãos. Eu não sou muito boa de esporte não, mas todo esporte, irmãos, quando a pessoa cruza a linha, né? Às vezes eu assisto aquelas maratonas lá de final de ano, lá, como é que chama? São Silvestre. Quem que recebe o prêmio? Quem que cruza a linha. Sabe, irmãos, tem um prêmio, tem uma coroa. É isso que você tem que almejar, é isso que você tem que pôr como alvo na sua vida. Esse prêmio, essa coroa. É a coroa que você vai receber, mas só depois que você cruzar a linha de chegada. Abra comigo em Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o alvo, irmãos. Às vezes a gente fica aqui preocupada com as bênçãos, fazendo das bênçãos os nossos alvos, irmãos. Se lá,
aonde nós vamos chegar, depois que a gente cruzar a linha de chegada, irmãos, nós vamos se tornar a esposa do Cordeiro. Esse tem que ser o nosso alvo, irmãos. O nosso alvo tem que ser Jesus, o Cordeiro de Deus, sabe, o nosso amado, o nosso noivo. Porque quando nós cruzarmos a linha de chegada, irmãos, nós vamos receber um prêmio que é muito maior do que as bênçãos que tem do lado de cá. Muito maior. Às vezes a gente fica aqui chorando por causa de migalha, irmãos. Você já imaginou o próprio Jesus enxugando as suas lágrimas? Você já imaginou um lugar, irmãos, onde não haverá luz, não haverá, porque a própria luz, o próprio Jesus vai iluminar? A gente está preocupado, irmãos, fazendo as coisas alvos. Não, o meu alvo é Jesus. O teu alvo é Jesus, querido. Então, se o teu alvo é Jesus, continue olhando para Ele. Não pare de caminhar, prossigo para o alvo. Eu estou caminhando para o alvo e esquecendo do que já ficou. O que passou, passou. O importante é que eu venci, estou aqui. Passou, venci. Vou continuar andando. Tem uma pedra, tem uma situação, eu vou vencer. Agora, queridos, eu falei isso de manhã e vou falar agora. A jornada para cada um não pode ser diferente. Para uns, começa aqui e pode terminar aqui. Para uns, pode terminar aqui. E para outros, pode terminar no dia que Jesus voltar. O importante é que eu não pare de caminhar. Eu continuo prosseguindo e perseguindo o alvo. Amém, queridos? Vamos perseguir o alvo. Se o alvo da tua vida até agora estava sendo, irmãos, as bênçãos de Deus, aqui a restauração, muda esse alvo, querido. Teu alvo é Jesus, é Ele, é teu noivo. Sabe qual que é meu alvo? Meu alvo é o meu casamento. Um dia eu vou casar com Ele, irmãos. Esse é meu alvo. Esse é meu alvo. Nesses meus quase 40 anos de vida cristã, irmãos, eu já passei por tantas coisas. Tantas coisas nesses 40 anos de caminhada, quase 40 anos de caminhada com Jesus. Tantas coisas que aconteceram para me fazer parar. Tantas situações que, né? Mas eu venci, estou aqui. Agora, porque eu caminhei quase 40 anos, eu vou parar? Não, eu não cheguei lá. Eu caminhei 40, mas eu não sei quanto mais eu tenho pela frente. Eu preciso continuar andando, eu preciso continuar prosseguindo, eu preciso continuar olhando para o alvo, querido. Amém? Prosseguindo e perseguindo o meu alvo chamado Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?